Olá, pessoal do oitavo semestre. Nós estamos falando de bens públicos. Nós já tivemos uma primeira conversa onde nós conceituamos os bens públicos, falamos de três teorias, né, sobre o que é bem público ou não. As três teorias que se equivalem, né, convivem atualmente. Não existe uma cronologia entre elas. Falamos também sobre qual bem é de quem. Vamos voltar a falar sobre bens públicos da União. Existem ainda alguns para nós comentarmos, mas eu defini essa esfera, né, na própria Constituição. Artigo 20 pertence à União, 24 dos estados e dos municípios, o 30. Nós vamos voltar a falar de bens públicos da União quando nós vamos discernir sobre a questão dos mares e dos rios. Isso é para um outro momento. Agora, eu queria falar com vocês sobre o uso dos bens públicos. Então, a gente fala em bem público, né? A rua é pública, a praça é pública, mas o hospital também é público, a escola é pública. Então, nós podemos usar do mesmo jeito? Essa é a questão. Então, bens públicos, nós vamos fazer uma classificação, uma identificação quanto à destinação ou à utilização dos bens públicos. Primeiro, bens de uso comum do povo. Bens de uso comum do povo, como o próprio nome diz, são aqueles que qualquer pessoa pode usufruir a qualquer tempo. Então, a rua, a praça, a estrada, as praias, tanto marítimas quanto fluviais, todas as praias em água corrente são bens públicos. Não existe praia particular. Não existe água corrente particular. E as suas praias. Então, todos os rios, as praias dos rios, são bens públicos. Qualquer um pode ir lá a qualquer momento. Praças, ruas, logradouros, são bens de uso comum. Bens de uso especial. São bens públicos também, porém, nos bens de uso especial, o Estado, o proprietário, Estado, União, município, ele está usando aquele bem para algum serviço público. Então, ele é um bem público, sim, mas é de uso especial. Então, eu posso ir andar na rua ou ir na praça a qualquer momento, mas eu não posso entrar a qualquer hora numa escola pública. Eu não posso entrar a qualquer hora num hospital público e visitar alguém. Não, aqui é público, é meu, vou entrar agora que eu quiser. Não, eu não posso. Eu não posso pegar o carro que o governador usa para se locomover e falar, vou dar um rolê com o carro, porque o carro é público, né? Então pertence a todo mundo? Não. Porque esses bens, o prédio da escola, o veículo, o posto de saúde, são bens públicos de uso especial. E, finalmente, existem os bens públicos chamados bens dominicais. Dominicais. Alguns autores também usam a palavra dominial, né? Mas o mais comum é bens dominicais. E o que é um bem dominical? A palavra lembra e, de fato, tem origem comum. O que nós fazemos domingo? Domingo nós fazemos nada. O que o Estado, o poder público faz com um bem dominical? Nada. Então, bens dominicais são aqueles que não estão tendo uso. Nem são de uso comum do povo, nem são de uso especial. São chamados bens dominicais, porque neles nada se faz. Igual o domingo, né, para o trabalhador. Então, bens de uso dominical, nós vamos dar um exemplo. Obras paradas. No caminho para a nossa universidade, nós passamos por uma... Quem vai pela avenida do Córrego, a Avenida Marginal, passa por um prédio, por uma obra pública que deveria ter sido uma rodoviária. Deu problema na construção, na questão ambiental, não virou rodoviária. Aí disseram que ia virar um centro cultural, não virou centro cultural. O fato é que está lá um prédio, começada a obra, nunca terminada, né? Então é uma área pública, é um prédio iniciado público,
que nunca foi terminado. Nós não podemos usufruir. Então não é um bem de uso comum. Mas também nada está sendo feito lá. Então não é também um bem de uso especial. Então é um bem dominical. Isso pode ser transitório. Então, por exemplo, o Estado de Mato Grosso do Sul adquire ambulâncias para distribuir para os municípios. Adquiriu 5 ambulâncias e vai doar essas ambulâncias para o município de Dourados, de Sidrolândia, de Aquidauana, de Mundo Novo e de Sonora. Então, o Estado adquiriu as ambulâncias. A empresa que foi contratada entrega as ambulâncias para o Estado de Mato Grosso do Sul. Nesse momento, o bem nem é de uso comum do povo, nem sequer o Estado está utilizando ele. Então, nesse momento, é um bem dominical. Ele, então, não sendo de uso do Estado, ele pode ser alienado. Então, o que o Estado vai fazer com as ambulâncias? Vai doar as ambulâncias para os municípios mencionados. Então, Dourados vai lá, vai receber uma ambulância. Dourados recebeu uma ambulância. Agora, o município de Dourados vai dar à ambulância um uso especial. O município de Aquidauana vai dar à ambulância que recebeu do Estado um uso especial. Então, o uso especial é quando o bem que não tinha uso ou que tinha uso comum do povo passa a ser usado pelo Estado. Podemos fazer o contrário. É um bem de uso especial que o Estado não quer mais. Então, o bem vai passar a ser dominical e aí pode ser alienado. Então, um carro antigo, uma ambulância que não serve mais, um carro da polícia que está todo estragado, ele não tem mais uso especial. Então, o que o Estado vai fazer? Vai transformar ele em bem dominical, não tem uso, e aí pode vender. Pode pôr no leilão, por exemplo, vender para empresa de ferro velho. Então, ele pode ser alienado. Bens de uso comum do povo e bens de uso especial não podem ser alienados. Para ser alienado, tem que ser dominical. Como faz essa passagem? Como se transforma de dominical para uso especial ou, ao contrário, de uso especial para bem dominical? Isso nós chamamos de afetação e desafetação. A afetação é pegar um bem de uso dominical e dar um uso especial para ele. Desafetação é o contrário. Um bem de uso especial que vai passar a ser dominical e, portanto, pode ser alienado. Então, o instituto jurídico de afetar e desafetar muda a utilização do bem. Bem de uso dominical, que vai ter uso especial, afetação. Bem de uso especial, que deixa de ter uso, desafetação. Desafetou, passou a ser dominical, pode ser alienado. Vai ser vendido através de uma licitação chamada leilão. Então, móveis inservíveis, veículos, imóveis, por exemplo, também é um imóvel público, ele pode ser desafetado para ser alienado. Muito bem. Esses bens dessa forma de utilização, né, que podem ser afetados ou desafetados para uma forma de uso ou outra. Quando ele está afetado, quando ele tem um uso especial ou é uso comum do povo, a afetação serve também para uso comum do povo. Então, um bem dominical, um terreno, não está se fazendo nada, não vou fazer uma praça. Ok? Então, deixa de ser dominical, passa a ser de uso comum do povo. Deu uso. Não é uso comum, não é uso especial, mas é uso comum do povo. Então, a diferença é entre uso comum ou especial e não uso. Não uso, dominical. Uso, comum ou especial. O que faz a transição entre eles? Desafetação, afetação. Desafetação, afetação. Muito bem. Está afetado. É de uso especial ou de uso comum do povo. Nesses casos, nós temos algumas características desses bens. Primeiro, nós chamamos de regime jurídico. Né? As regras que incidem sobre os bens públicos.
As regras que incidem sobre os bens públicos. Regime jurídico. Se o bem está afetado, a alienabilidade é condicionada. Bem de uso especial ou comum do povo, para ser alienado, depende de uma condição. Qual condição? Ser dominical. Como que ele se transforma em dominical? Sendo desafetado. Ocorre que a desafetação de imóveis depende de autorização legislativa. Então, pelo princípio da indisponibilidade, o bem não pertence ao chefe do executivo. Então ele tem que pedir licença para o dono do bem, o povo, representado na Câmara de Vereadores, para poder alienar aquele imóvel. Então ele vai ter que pedir licença através de uma lei que vai desafetar. A partir do momento que a lei desafeta o imóvel, então ele pode ser alienável. Então a alienabilidade dos bens públicos é condicionada. Imprescritibilidade. Bens públicos são imprescritíveis. Prescrição é o exercício de um direito. Então eu tenho direito sobre aquele bem. Eu tenho um prazo para exercer o meu direito. Se eu não exercer o meu direito, eu vou prescrever o direito de usar o bem. Isso acontece no mundo civil, se chama uso capião. Uso capião é a prescrição do meu direito de exercer o direito sobre o bem. Os bens públicos são imprescritíveis. Em outras palavras, não existe uso capião sobre bens públicos. Não existe uso capião sobre bens públicos, porque o exercício da propriedade para o poder público é imprescritível. O exercício da propriedade para o privado, para o particular, prescreve uso capião. O exercício da propriedade para o Estado é imprescritível. Portanto, não incide uso capião sobre bens públicos. Impenhorabilidade. Os bens públicos não podem ser usados como pagamento de dívida. Então, se um particular tem uma dívida, sei lá, eu não estou pagando a escola do meu filho, a escola vai me executar, bens a penhora, paga ou penhora o terreno. Ok. Bens públicos são impenhoráveis. Não se penhora bens públicos, enquanto eles forem públicos. Vamos lembrar que nós já falamos aqui que, por exemplo, a Energisa, ela usa postes de concreto. Quando ela compra os postes de concreto, está lá no pátio dela, é bem particular, pode ser penhorado. Quando ela pega aquele poste e instala, reverte, passa a ser bem público. Então aquele poste ele era penhorável quando estava no pátio da Energisa, bem privado. Na hora que ele é colocado em serviço público, ele passa a ser impenhorável. Bens públicos são impenhoráveis. São impenhoráveis e, por serem públicos, têm imunidade de impostos. É lógico, né? Eu não vou pagar imposto para mim mesmo. Então, se um bem público pertence ao Estado, ao município, à União, um bem privado gera tributos. Um bem público não vai gerar impostos porque eu estou tirando dinheiro de mim para mim mesmo. Então, ele tem isenção de... isenção não. Imunidade. São conceitos diferentes no Open Direito Tributário. Imunidade de impostos, bens públicos, enquanto forem públicos. Porque eu posso ter uma transitoriedade. Um ônibus do consórcio de Guaicurus, ele é público enquanto estiver em linha. Tem 10 anos. Após 10 anos tem que ser substituído. Aquele bem que era público e passou a ser, foi substituído, saiu da linha, ele passa a ser privado. O ônibus que entrou na linha passa a ser público. Enquanto ele estiver em funcionamento, ele tem imunidade. E, finalmente, não onerabilidade. Se eu não posso usar o bem público para pagar uma dívida, impenhorabilidade, também eu não posso usar para garantir dívida. Não onerabilidade. Bens públicos não podem servir para garantir dívida. Então, a minha casa eu posso hipotecar. Bem público, não. O meu carro eu posso dar alienação fiduciária. Bem público, não. Então, bem público não pode ser usado para garantia de dívida. Então, são características do regime jurídico dos bens públicos. Regime jurídico dos bens públicos. Alienação condicionada, imprescritibilidade, impenhorabilidade, imunidade de impostos e não onerabilidade. Voltamos no próximo vídeo
ainda falando de bens públicos. Até lá!